O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo de uma maneira violenta, junto com as ovelhas e com os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não passais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir violento conosco? Ele respondeu: destrói esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para que Salomão construísse esse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, inaugurando um novo templo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Viam os sinais dos milagres que ainda Jesus fazia lá nesse momento. Mas Jesus não lhes dava crédito pela sua fé, pois ele conhecia a todos. Foi procurá-lo porque ele era um taumaturgo e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, hoje, no 3º domingo da Quaresma, o tema escolhido é o tema escrito pelo 4º evangelista, São João. Todos os outros discípulos, quando apresentavam Jesus, já na sua pastoricidade, manifestação no seu apostolado, apresentavam Jesus ou na sinagoga, falando, dizendo do novo Evangelho, e todos que escutavam dizia, segundo Marcos, esse fala com autoridade. Não são que nem os fariseus, não são que nem os saduceus, que falam bonito, mas não vivem aquilo que pregam. Ele não, ele fala com autoridade, porque aquilo que ele fala, ele é experiência própria. Mateus apresenta também Jesus, apresentando a nova aliança, apresentando as bem-aventuranças.
João, ao contrário desses evangelistas, apresenta Jesus para manifestar o seu apostolado numa revelação importante, segundo o Evangelho de São João, que é o primeiro teólogo a descrever sobre Jesus Cristo. Ele descreve o Jesus Cristo pela fé. Ele descreve que Jesus Cristo veio ao mundo na encarnação do Verbo que fez carne e habitou entre nós. Então, é o Cristo que se manifesta em São João, a revelação, é aquele que mostra aquilo que ele é na sua sinceridade. E foi o que João apresentou hoje, quando coloca Jesus lá em Jerusalém, numa visita ao templo de Nazaré. Nós sabemos que a Páscoa dos judeus eram celebradas de uma maneira intensa. Nessa festa, todos os habitantes, todos os judeus que estavam na periferia, que estavam nas comunidades, iam participar dessa festa. A finalidade inicial de como eles instituíram a Páscoa era para fazer uma memória. Memória significa trazer presente hoje o fato que aconteceu no passado. Então, a Páscoa judaica, quando era celebrado, eles traziam presente, faziam memória do Deus que o libertou das garras escravizantes do povo do Egito. Depois de Moisés ter clamado a Deus para que tivesse piedade desse povo, o povo escolhido que estava sendo massacrado, espezinhado e escravizado no meio dos reis do Egito. Então aconteceu que Deus, aceitando o clamor do povo, fez a mudança. Ele, mediante o êxodo que nós vimos, já sabemos, ele transferiu, ele mudou todo o povo do Egito para a terra de promissão, para viver isso. Era a Páscoa, era a passagem do povo da escravidão para a liberdade. Mas, a passado tempo, essa festa da Páscoa tornou-se uma festa meramente pagã. Os habitantes, os que viam de longe, viam na mentalidade de Homero, de ir fazer uma visita no templo, como muitos vão hoje na Aparecida do Norte, vão na Basílica para agradecer o ano que tiveram, as graças que tiveram, para realizar as promessas que foram cumpridas e que Deus atendeu, para louvar esse Senhor. Mas a festa tornou-se realmente uma festa pagã. Então, mesmo os que estavam chegando para isso já perceberam que a cidade estava infestada de lojas, infestada de bares, enfeitada de churrascaria, enfeitada de tantas coisas, certo? Para que realmente ele se sentisse bem, aproveitando essa ocasião religiosa para ter uma confraternização onde eles iriam comprar alguma lembrança para a festa, mas eram obrigados a participar da festa. Enquanto isso acontecia, os comerciantes então exploravam esses visitantes, esses romeiros, vendendo os seus objetos a preço de ouro. Jesus, vendo aquilo, ele ficou espantado, mas ao mesmo tempo ele sentiu-se tranquilo. De fato, é a parte externa que está colhendo os romeiros, dando-lhe condições de um sustento, de uma hospedagem. Mas quando ele entrou no templo, aí ele não aguentou.
a decepção foi terrível, porque ele viu lá no templo não simplesmente só os romanos que vieram agradecer, que vieram louvar o Deus pelo ano que tiveram, mas a maior parte do templo estava sendo habitada por comerciantes, por judeus, por os fariseus, que aproveitavam onde estava cheio de animais, de carneiro, de bode, de pomba, certo? Que eles estavam lá no templo, faziam o comércio. E tinha também os cambistas, os judeus, eles usavam uma moeda diferente para que pudesse haver troca das moedas que os visitantes, que os romanos vendessem. Então estava lá na mesa dos cambistas. Então eles pagavam a moeda que eles podiam usar a preço de ouro. Então eles vendiam. Os pobres, geralmente, era considerado na lei judaica que eles deviam pagar para o sacrifício não carneiros, não ovelhas, não animais caros, mas pombinhas. Nós vimos na apresentação de Jesus no templo que José recebeu para resgatar Jesus do templo 2 pombinhas, oferecendo ao Senhor. Mas eles mesmos aproveitaram, mesmo não valorizando os pobres, eles também sacrificavam os pobres, vendendo os pombos a custo de dinheiro, simplesmente para ganhar. Quando Jesus viu isso, ele teve um acesso de violência. Ele não aguentou. Como vai falar aqui, os discípulos mais tarde, que o zelo da minha casa me consome. Ele não aguentou. Então ele desamarrou os animais, jogou todos os animais para fora, pegou as cordas, fez um chicote e foi espancar todos os comerciantes, batendo neles, derrubando as casas, as mesas do dinheiro, mandando que ele fosse expulso. Os judeus estranharam essa atitude, como também os discípulos que acompanharam Jesus durante tanto tempo, nunca viram uma atitude dessa violenta, nunca viram uma atitude dessa, movido talvez humanamente de uma raiva. Eles viram Jesus manso, Jesus que perdoa, Jesus que acolhe, Jesus que é paciente, Jesus que cura, Jesus que dá um sustento aos enfermos, aos mais, mas ter essa atitude de violenta, eles nunca tiveram. Aí os judeus foram perguntar, por que vocês tomam essa atitude? Ele respondeu, porque vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, um bando de usurpadores, usando dos pobres para se enriquecer. Saiam daqui, vão embora. Outros grupos depois chegaram e foram pedir, mas qual a razão fundamental que vocês estão tendo, que o Senhor teve para tomar essa atitude, nos expulsarmos aqui no templo, nessa festa judaica? Ele disse, destruir esse templo, vou destruir esse templo e vou construir um novo templo, uma nova casa de Deus, que em 3 dias eu vou reconstruir, eu vou mudar o sentido de templo, realmente que ele estava falando do seu corpo glorioso, ressuscitado, que nós vamos agora na Páscoa celebrar a ressurreição, depois de nós prepararmos durante o tríduo a paixão, os passos de Jesus que sofre, para vivermos a dimensão do verdadeiro templo de Deus, que é a sua ressurreição. Então ele fundou aí, João colocou nessa atitude essa mudança, que Deus tirou em Jesus Cristo, tirou a dimensão do sacrifício
de sacrificar animais, carneiro, ovelha, porque ele se coloca como o verdadeiro cordeiro. É aquele que vai tirar pela sua morte, na sua crucifixão, todos os pecados do mundo. Quando nós recebemos a comunhão, antes de nós recebermos a comunhão, o celebrante faz a motivação apresentando o corpo de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Então ele se mostra. Mais tarde, São Paulo vai dizer numa de suas cartas aos Coríntios: eu digo, meus irmãos, que vós também sois o templo de Deus. O Espírito Santo mora em cada um de vocês, pela dimensão que nós recebemos no dia do nosso batismo. Nós então recebemos o Espírito Santo. Nós então, cada ser humano, nós trazemos no nosso santuário do nosso coração a presença do Espírito Santo. Então, essa nova mentalidade que nós devemos, na casa, nas igrejas, reunir, mas não simplesmente ela a pedra que manifesta o louvor. Ela simplesmente é um sinal para acolher dentro dela, na nossa celebração, o verdadeiro templo de Deus, que é cada um pela ação do Espírito Santo. Esse mesmo Paulo, também essa carta aos Coríntios, ele vai comparar o templo de Deus, o templo que Deus veio fundar, o templo que é a sua igreja, como o templo que é o corpo místico de Cristo. Ele faz analogia do nosso corpo, como nós, igreja, nós que temos a participação do Espírito Santo, nós nos reunimos em torno da cabeça que é Cristo, com os nossos membros, com as funções que nós temos, cada uma na sua função, onde todos nós manifestamos realmente a ação do mesmo Espírito Santo. Mas nós devemos ter cuidado que nós podemos, durante a nossa caminhada, de profanar esse templo de Deus. Que tentação aqui não falta. Quantas vezes nós prejudicamos, ou pessoalmente, ou diante dos nossos irmãos, o templo vivo de Deus presente no corpo do meu irmão, da minha irmã. As guerras, os abortos, os pecados muitas vezes pessoais que nós fazemos contra Deus, contra o Espírito Santo, não desprezando, perdendo a dignidade do ser humano. Então que Deus nos reforce nessa quaresma para nos prepararmos ainda mais e vivenciarmos nos 3 dias realmente essa visão que eu sou o templo vivo do Espírito Santo, eu pertenço na minha função, eu pertenço nos membros à importância que tem todo o corpo. Se o meu corpo falta uma unha, ele não é perfeito. Esse corpo é imperfeito. Então, a mesma coisa é o corpo místico de Cristo. Se falta algum membro, se algum membro não cumpre a sua função, a igreja aí está sendo manca. Ela não está realmente cumprindo o verdadeiro corpo místico de Jesus Cristo nos alimentando. Então, que aos 3 dias da Páscoa, do Tríduo Pascal, na quinta-feira, na sexta-feira santa e no sábado, onde nós vamos preparar a dimensão desse verdadeiro Cordeiro, a dimensão dessa verdadeira entrega pela morte cristã, e que na ressurreição nós podemos nos alegrar com a nossa ressurreição também, que participamos do corpo de Cristo.